coleção IAB de matemática, elaborada pelo professor Osmar Nina Garcia, é uma oportunidade de desenvolver os conteúdos de primeiro ao quinto ano de forma absolutamente compatibilizada com a Base Nacional Comum Curricular, dentro dos eixos números e operações, espaço e forma, grandezas e medidas, tratamento da informação, probabilidade e estatística. O professor Osmar Nina Garcia, ele viveu uma experiência muito interessante nos países como Hong Kong, Singapura, Taiwan, que são os países que se destacam, né, diante do cenário de avaliação externa, são os países que se destacam, onde os alunos apresentam os melhores desempenhos. E ele fez um estudo, né, e percebe-se que as crianças não são mais inteligentes que as nossas. Há uma questão efetiva em que a gente pode aprimorar as ferramentas e a forma de ensinar para que as nossas crianças também tenham melhores desempenhos nas avaliações internacionais. Então nós temos uma coleção IAB de matemática, o professor tem um manual, que é um manual de orientação, onde fica muito claro qual é o conteúdo de matemática que nós temos para o primeiro ano, conteúdo de matemática do segundo, do terceiro, do quarto e do quinto ano, e o livro do primeiro ano e do segundo ele é dividido em dois volumes, volume 1 para o primeiro semestre, volume 2 para o segundo, e o livro do segundo ano também é dividido em dois volumes. Esses livros possuem blocos, assim como aqueles livros de língua portuguesa. Os blocos são eu penso, eu estudo e eu pratico, né? E cada bloco tem uma intencionalidade. Eu penso, é a oportunidade que o professor tem de introduzir o assunto. Eu estudo, é a oportunidade que a criança tem de desenvolver, de praticar as atividades, né, sob supervisão do professor. E o eu pratico é onde ele faz as atividades de forma mais autônoma. O professor também recebe como apoio uma coleção muito importante chamada Matemática para Pais e Professores. Mas calma, não é um livro para os pais. Ele é uma coleção que fala a linguagem dos pais. É muito comum um pai querer ensinar a criança a matemática da forma como aprendeu na escola. Assim como nós, professores, né? No caso nós, pedagogos, a gente não teve uma formação especializada em matemática. Então a gente também tende a querer ensinar da forma como a gente aprendeu na escola. Essa coleção Matemática para Pais e Professores, ela vem para que antes do professor introduzir cada assunto, ele tenha uma sugestão. Professor, você quer ensinar ao seu aluno o conceito do número zero? Como é que você faria? Vá lá no Matemática para Pais e Professores que você tem a sugestão. Professor, você quer ensinar ao seu aluno o que é uma fração própria, o que é uma fração imprópria? A gente aprendeu na escola que a própria é aquela que o numerador é menor que o denominador. A imprópria é aquela que o numerador é maior que o denominador. E como é que está recomendado no Matemática para Pais e Professores? E é assim, e o livro está estruturado em unidades. Ao final de determinadas unidades, há a previsão de uma revisão daquele conteúdo e os testes também são padronizados. Dentro do processo de aquisição, os testes já chegam impressos para todos os alunos. Existe uma matriz de correção, onde o próprio professor corrige esse teste com o aluno. Não deve ser feito dessa oportunidade um momento de tensão com o aluno, mas é um teste diagnóstico, onde essa matriz de correção vai permitir ao professor identificar o que é que o aluno não sabe exatamente para que ele possa calibrar a recuperação dos alunos. É essa a razão do teste, não está lá para aprovar ou reprovar. Isso faz parte da autonomia do professor no seu processo avaliativo. O nosso teste ele tem um caráter diagnóstico para que a gente possa corrigir os rumos quando necessário a partir dos resultados. Assim como os livros do primeiro e do segundo ano são divididos em volume 1 e volume 2, os livros de terceiro, quarto e quinto ano de matemática, eles vêm acompanhados de um caderno de atividades, que é um caderno com um conjunto de atividades para o aluno exatamente praticar os conceitos que estão sendo aprendidos na sala de aula. E quando acessar esse caderno de atividades, o livro texto, que é o livro do aluno, ele faz a recomendação. Professor, nesse ponto, vá até a ficha do caderno de atividade da página X ou da página Y. Isso é um ensino estruturado, um ensino onde, a partir do currículo, as atividades todas se relacionam com as habilidades que a gente precisa desenvolver com as crianças.